viagem no tempo, cientificamente, é possível? Na realidade, ela ainda está no campo da ficção, né? Porque na teoria ela é possível, mas na prática não tem nada que comprove que ela é possível, né? Por exemplo, por mais que aquele vídeo seja de 2013, né, acho que é isso que você falou, Sim, sim, 2013. não existe, ninguém nunca viu ou comprovou um buraco de minhoca, né? Não existe. O que seria um buraco de minhoca? Vamos colocar grosso modo, porque como eu disse, eu não sou especialista na situação. Grosso modo. Imagina-se que aqui tem um buraco negro, tá? Esse buraco negro, ele consegue, até o Éder comentou bastante sobre o horizonte de eventos, né? O buraco negro, ele tem um limite próximo a ele, né, onde você ainda consegue escapar dele. Esse limite é o horizonte de eventos, né? Então, se você ultrapassar esse limite, me corrijam se alguém aí, né, conhecer mais, então, pode até acrescentar. Eu estou tentando para que quem está nos assistindo poder amplificar um pouquinho essa visão nesse sentido, né? Esse horizonte de eventos é esse limite. Então, até aqui eu consigo ainda ter um escape. Passou desse horizonte de eventos, eu não consigo mais escapar. Porque o buraco negro ele vai tragar, ele vai sugar, né, vai puxar todo tipo de energia, massa, ele consegue sugar tudo. E a ideia do buraco de minhoca seria que entre o buraco negro e um buraco branco, né, poderia existir esse buraco de minhoca, essa passagem. Né? Porque seria a única coisa que explica porque quando Einstein concebeu, né, porque na verdade ele concebeu, se não me engano, em 1905 a teoria restrita, né, e depois, acho que até 1915, ele elaborou a geral, né, da relatividade. Então, ele chegou num ponto de todo o cálculo dele no horizonte de eventos dava 0, 0, 0, 0, 0, mas ele falou, como assim? Ele não aceitava aquela ideia, até que eu acho que eu não lembro o primeiro nome, né, do Rosen, né, o outro cientista, por isso que é ponte Einstein-Rosen, né? O Rosen completou essa visão. Ele falou, não, é porque a partir daqui já parte para um outro ponto. Aí foi acrescentada a ideia de buraco de minhoca. É a criação dele, a ideia de buraco de minhoca? Não, ela já foi mencionada antes disso já, também. Mas foi aí que foi acrescentado essa visão que os dois conceberam dentro dessa teoria, né? E no caso, então acredita-se que há essa passagem, né? Então, do ponto que o buraco negro está engolindo toda essa energia, em algum lugar tem que ser lançado. Aí acredita-se que seria um buraco branco. Mas, como não temos, nunca avistamos um buraco branco, então não temos comprovação nenhuma de um buraco de minhoca, dessa possibilidade, assim como não temos a certeza de que massas, né, de que corpos como a gente sairia realmente desse buraco, conseguiria sair desse buraco, né? Desse buraco de minhoca. Pelos cálculos que eles dizem, né, seríamos esmagados, né? Não sabemos e é engraçado que no filme, né, que o Marcelão citou, que é o Interestelar, né? Ele... É isso que eu tento... Toda vez que eu assisto, eu tento ver o lance, né? Quando ele se joga no buraco negro. É claro que é um filme de ficção científica, né? Mas eu acho que ele nem chegaria perto ali, né? Se a gente for parar para pensar... Tudo bem que o filme ele tenta explicar de uma maneira mais poetizada, vamos dizer assim, né? Algo que seria tão... Imagina, um negócio engole planetas, né, cara? O cara se joga de corpo e alma, eu acho que não seria possível. Vocês conseguem ver de uma outra maneira que eu, assim? Você, Albano? Você lembra dessa cena? Sim, ele engole mesmo o buraco negro, ele vai engolindo todo. Não, mas aí o cara sairia esmagado, né? Se ele não tivesse uma tecnologia que protegia. Nós não sabemos, aí que entra a questão, né? É isso que você está falando do branco, né? Na teoria, se você for parar para pensar, vamos colocar mais pulga aí na coisa, a própria criação, né, o Big Bang, no caso, né, a própria formação, seria um buraco branco, né? Sim. Porque dali, de um ponto comprimido, a energia... Né, porque o buraco negro, o buraco branco, ao contrário do buraco negro... ele expele, você fala... branco, ele expele... Aliás, expele, o branco expele e o negro ele suga. Então acredito que seria essa
a ponte, né? Seria esse o caminho do buraco de minhoca. Essa ideia. Aliás, deixa eu até frisar que foi no teu programa, né? Também em outros locais que eu participei eu havia comentado, mas foi no teu programa, se não me engano, que eu comentei a primeira vez. Eu só não localizei esse programa, eu falei com você já. Sim. Onde eu até comentei de uma dúvida que a gente sempre colocava, eu e o Francis, meu amigo Francis, a gente sempre colocava que o buraco negro terminaria numa estrela. Né? A gente comentava assim sem embasamento realmente, a gente não faz, não elabora cálculos, né? É só uma percepção, uma observação de percepção mesmo. E pouco tempo atrás, a gente chega a falar com você, os cientistas descobriram que encontraram um buraco negro que cria estrelas, né? Não, mas então, ele cria... Como é que seria o teu raciocínio? Exatamente. Não, eu não me aprofundei na matéria. Não, mas eu vi a chamada, até entrei em contato com você e falei, olha, preciso procurar lá, porque a gente havia mencionado num programa teu essa possibilidade antes, né? Porque no nosso pensamento como leigo, você imaginava assim, se está entrando energia, ela tem que estar saindo para algum ponto. Ela tem que estar saindo. Tem um ponto de vazão, né? Exatamente, que é a ideia daí do buraco branco, né? Sim. Então, o Big Bang seria um belo exemplo disso. Talvez veio de algum lugar, mas daí a gente vai além, né? Porque se ele veio de algum lugar, peraí, onde foi o início disso? E o buraco negro disso? Aí a gente vai pirar, né? Vai muito, muito longe, né? Mas vamos à questão toda. Então, só não é comprovado. Mas nos cálculos, na teoria, até agora, tudo que o Einstein falou tem sido o mais assertivo possível dentro da física, né? É o que utilizam para se basear em várias outras coisas que a gente vem descobrindo, né? Então acredita-se, assim como o buraco negro, a gente já conseguiu analisar, observar, que a gente vai chegar nesse ponto, que a gente vai descobrir, né? O que a gente não tem ainda, por exemplo, viajar para o futuro a gente já sabe que é possível, né? Viajar para o futuro a gente sabe que é possível, porque cai naquela coisa, se eu entrar numa nave, na velocidade da luz, o tempo vai passar diferente. Quando eu retornar aqui para a Terra, quem ficou parado vai ter passado X tempo e eu ainda vou estar mais novo, esse tipo de coisa, né? Porém, para o passado, não é possível só no cálculo, mas não é possível, né? Por quê? Porque é possível no cálculo, porque imagina-se que esse espaço-tempo, né, que teria, igual eu falei assim, altura, largura, comprimento e o tempo junto, que esse tecido do espaço-tempo, algumas teorias dizem que talvez ele pudesse se dobrar, e que o Interestelar também acaba brincando com essa ideia, né? Que ele está dentro do próprio quarto, estando num outro ponto, né? Mas, então, na teoria, nos cálculos, é possível, mas a gente não possui essa tecnologia. O que não impede, obviamente, de seres mais avançados, de repente, já terem descoberto. Sim. Agora eu caio na pergunta que você me fez, eu estou entrando nela. Porque, assim, só para fazer acrescentando uma coisa a sua tese que você está falando aí, né? Não é minha, não. Não é minha. Mas assim, o exemplo, então, que você está dando, né? Vamos lembrar o seguinte, quando eu falo viajantes do tempo, não precisa ser exatamente... o ser humano, né? Poderia ser um ser humano do futuro, claro. Ou, sei lá, um ser humano que muito mais tecnologicamente desenvolvido que a gente, antes de dilúvio, antes de muitas coisas acontecerem no planeta, né? Mas pode ser também pessoas de outros mundos, outras galáxias, que na realidade, se aquela galáxia está 1 milhão de anos-luz da gente, já tem a diferença de 1 milhão de anos, né? É claro que ele não vai viajar quilômetro por quilômetro, mas sim cortando o caminho, ou seja, o tempo se torna relativo novamente, né? Pode ser um ser de outra dimensão parecido com o humano, mas que esteja num tempo... O tempo com certeza vai ser diferente, né? Eu nem sei como explicar isso. Mas continue seu raciocínio, Albano, por favor. Não, isso que você falou é bem isso mesmo. Mas eu acredito que possa ser tudo isso de repente, né? Sim. A gente está aqui para jogar ideias, né? Porque a gente fala seres extraterrestres, você imagina uma única opção ou versão, foram esses ou aqueles, e por que não muitos, né? Por que não muitas situações, né? Sim. Vale pensar, só para colocar o pessoal para pensar no que a gente tem.
né? Vale pensar, a gente não para pensar, a gente utiliza o GPS e não para pensar que um satélite lá no alto, ele está passando tempo diferente daqui, né? Mas o GPS ele tem que te mandar a informação precisa naquele momento, né? Então imagina a quantidade de cálculos e tal, né, que o software, o programa tem que estar fazendo, né? Aplicando naquilo para estar mandando para você aqui embaixo, né, na Terra, diante de tudo isso que a gente comentou, né, essas diferenças, polaridade de tempo, né? Então a gente convive com isso o tempo todo e não para pensar. Quando está usando um GPS, né, que aquilo lá em cima, onde está colhendo a informação, é uma coisa, mas tem que mandar para você no seu tempo aqui embaixo, né? Então isso aí tem que ser ajustado. Agora imagine a inteligência por trás disso, né, que a gente tem que elaborar, né? Agora, na questão do que você comentou, pode ser. Está muito em voga esse tema aí, porque um cara lançou agora um livro, acho que é Michael Masters, um negócio assim, o nome dele. Ele lançou um livro afirmando que os extraterrestres seriam do futuro. Seríamos nós mesmos vindo do futuro. Esse cara parece que é um antropólogo, e ele acredita na cabeça dele de que os extraterrestres seriam como ele, antropólogo, já que ele participou de várias escavações. E ele acredita que é isso. Que hoje a gente vai participar da escavação, descobre ali, né, algo que tá adormecido há muito tempo lá, que você encontrou o esqueleto tal e não sei o que. Ele acredita que são como se fossem antropólogos que têm a capacidade de vir visitar e entender como era o passado presencialmente, né? Assim como ele acredita que possam vir vários, tipo engenheiros da área do futuro e não sei o que, tudo está visitando, né? Essa é a ideia eu não li o livro, mas essa é a ideia do que eu vi na sinopse e tal, né? Do que ele acredita. Porém, os caras estão tratando essa ideia dele como algo inovador, e não é isso. A gente já sabe, a gente da área da ufologia já sabe que a gente mesmo já deve ter questionado isso várias vezes. Né? Já colocou a carta na mesa já, né? Um bom tempo. Já é algo já batido, né? Então não é que é óbvio que para o marketing você tem que fazer essa ideia, nossa, inovador e tal, para a pessoa, né? Para todo mundo se interessar por aquele assunto. Então, mas pode ser que sejamos nós mesmos do passado também, né? Pode ser que de repente, em algum momento, no cataclismo, uma civilização teve que ficar subterrânea e só depois de X tempo, muito tempo, com toda a tecnologia, ela conseguiu sair, mas se adaptou ao escuro ou a viver lá em alguma situação que não dá para viver na superfície, e de repente nós mesmos do passado ainda estamos aqui, porque a ideia de que existem coisas na nossa superfície que a gente não sabe explicar, né? Como que aconteceu isso? Isso aqui parece evidência de uma civilização maior e tal. Ninguém sabe explicar nada, nem da questão de Atlântida, de uma série de coisas, né, que são citadas em alguns textos antigos e tudo mais. Então, as possibilidades que você falou, eu acredito que possam ser várias. Aí nós caímos no campo que eu gosto, que é a questão subjetiva, né? Porque a parte física é isso. Infelizmente, o nosso limite é não ter a tecnologia, nós mesmos, para viajarmos. Mas, na teoria, é possível. Né? Para o futuro já é possível, para o passado, não. Né? Não temos os veículos para isso. Que no livro do tempo que está para ser lançado, eu acho que até já comentei numa outra vez que eu estive no programa aqui, que eu vejo essa possibilidade. O ser humano ele pede de pesquisar algumas coisas. Por exemplo, a gente fica pensando em máquinas para conseguir estar indo para algum lugar. Eu acredito, aí nós vamos entrar em questões subjetivas, por favor, fique claro isso, né? Tá. Para aqueles que pesquisam, acreditam, percebem, têm a percepção, entendem. Para outros, mas né, que não estão dentro desse raciocínio, vão falar, nossa, isso é um absurdo, então eu já coloco, são questões subjetivas. Eu acredito, assim como vários povos antigos, e todos não é nada tão novo, né? Só estou martelando e trazendo talvez uma nova visão para essa situação, puxando todo mundo para pensar nisso, né? Eu acredito que a gente já venha com esse escafandro aqui, que isso é um escafandro, que abriga, né, a alma, o que você quiser acreditar, alguma energia, né? É um escafandro com lentes, né? Lentes com capacidade como se fosse um robô, né? A pinça para pegar. Eu acredito que nós já venhamos equipados com todos os corpos para poder viajar em qualquer dimensão, em qualquer situação e em qualquer tempo. Nossa, isso é doido. Não, não é doido. Não é. Até o corpo astral, que seria o corpo, o perispírito, né?
E nós seríamos a alma. O perispírito seria a cola, esse corpo intermediário, que é o corpo energético. E todos nós somos energia. Somos pura energia. E isso é científico, a questão de todos nós sermos pura energia, né? Eu até comento num dos meus livros, se eu apontasse uma lente Ultra Mega Master Blaster Hiper Super, que não existe, uma lente hipotética, na direção de qualquer de qualquer coisa, eu ia dando zoom, ia passar todas as camadas e ia chegar na menor das partículas, né? Que antes pensava assim, átomo e tal, mas agora nós temos quarks, neutrinos e tudo mais, né? Então nós somos feitos da mais pura energia, isso é fato. E a ciência tem descoberto que o átomo tem comportamentos, né? Você comentou que desaparecem, acho que os elétrons e tudo mais, e onde vão e tal. Os átomos têm comportamentos. A ciência está descobrindo que eles podem até se apresentar. Eles têm um padrão até de apresentação de trabalhar em conjunto, às vezes. Então, talvez no futuro próximo, a gente consiga descobrir que nossos átomos, a galáxia toda e tudo, está tudo interligado, né? Tudo trabalha numa única, né? Tudo em conjunto. Ao mesmo tempo que temos a individualidade, também estamos conectados.